Olá, meus queridos, aqui é o pastor José Meninel do Ministério em Minha Casa, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à sequência de estudos desse pequeno livretinho aqui, ó. Conselho aos pais para pastorear seus filhos, de Richard Baxter. Nós já fizemos a abertura da série, já falamos sobre a introdução desse pequeno livretinho e já iniciamos inclusive o primeiro conselho de Richard Baxter aos pais, né, com respeito aos deveres dos pais para com seus filhos. Nós já tratamos a primeira parte desse conselho, eu queria dar sequência hoje tratando a segunda parte. Mas vamos ouvir novamente o conselho de Richard Baxter. Compreendam e lamentem o estado corrompido e triste de seus filhos, o qual receberam de vocês, e agradeçam a oferta de um Salvador para eles, entregando-os completamente. No último vídeo, nós falamos sobre a primeira parte desse conselho, que foi: compreendam e lamentem o estado corrompido e triste de seus filhos, o qual receberam de vocês. E lá nós falamos sobre o quê? Sobre justamente a depravação total do ser humano. A condição em que todos nós, seres humanos, nascemos. Nós nascemos mortos espiritualmente, mortos em nossos delitos e pecados. Certo? Nós recebemos essa herança de Adão e nós, como pais, passamos essa condição miseravelmente pecadora aos nossos filhos. Então foi sobre isso que nós tratamos no primeiro conselho. Agora o segundo conselho eu queria focar mais nessa parte. E agradeçam a oferta de um Salvador para eles, entregando-os completamente. Então o que acontece é o seguinte: nós agora estamos diante de um conselho que diz que devemos agradecer. Agradecer o quê? A oferta de um Salvador. Os nossos filhos, assim como nós, nessa condição de mortos, de inimigos de Deus, mortos espiritualmente, com a condição humana totalmente depravada, todas as áreas da nossa vida corrompidas pelo pecado, foi nessa condição de inimizade contra Deus que Deus provou o seu próprio amor para conosco. Então, quando você vai pegar Romanos 5,8, diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós o quê? Ainda pecadores. Então, nós éramos inimigos de Deus. E nós, nessa condição de inimizade contra Deus, é que Deus vai e nos dá o seu Filho amado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Então é sobre isso que o Richard Baxter está falando. Agradeça esse dom magnífico de Deus para conosco. Quem? O Senhor Jesus Cristo. Ele é a maior dádiva, o maior dom de Deus para nós. Porque somente por meio dele nós podemos ser o quê? Salvos. Nós podemos ser o quê? Reconciliados com Deus. Nós podemos ser inseridos na família de Deus e recebemos nele, por meio do Espírito Santo, o poder de sermos feitos filhos de Deus. Então somente em Jesus Cristo há solução. Nos seus filhos, por mais que você ensine a eles, né, questões de civilidade, de moralidade, não importa. Por mais civilizados que eles sejam, por mais moralistas que eles sejam, por mais... não tem condições. Eles vão para o inferno nessa condição. Eles vão para o inferno nessa condição pecaminosa. Porque eles são totalmente depravados pelo pecado. Somente em Cristo Jesus é que nós encontramos o quê? A verdadeira alegria, a verdadeira salvação, a verdadeira reconciliação com Deus. É somente através de Jesus Cristo. É por isso que Richard Baxter diz: agradeça a oferta de um Salvador para eles. Ou seja, Deus providenciou para nós e nossos filhos o quê? Um Salvador. É com respeito a isso que devemos ser gratos. Por isso, eu queria mostrar para vocês o que diz na nossa confissão de fé batista, no capítulo 7, artigo 2, diz o seguinte: ademais, tendo o homem trazido sobre si a maldição da lei, porque ele não conseguiu cumprir a lei, a maldição da lei foi lançada sobre ele, castigo. Por sua queda, aprouve ao Senhor fazer um pacto de graça, no qual ele oferece livremente aos pecadores a vida e a salvação por meio de Jesus Cristo. Ele oferece livremente. Isso é graça, isso é misericórdia.
É disso que Richard Bach está falando. Devemos agradecer a oferta desse Salvador, exigindo deles o quê? A fé nele somente, para que eles sejam salvos, e prometendo dar a todos os que são ordenados para a vida eterna o seu Espírito Santo para torná-los dispostos e capazes a crer. Então é disso, meus queridos, que Richard Bach está falando. Agradeçam a oferta desse Salvador. Esse Salvador bendito foi nos dado gratuitamente. Em Cristo Jesus, nós temos a salvação dos nossos pecados. Nós temos a reconciliação com Deus e somos inseridos na família de Deus. Eu queria continuar aqui aquele trecho que nós tratamos no último vídeo de Efésios. Nós vimos o versículo 1, 2 e 3 do capítulo 2, mostrando que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Agora eu queria tratar o versículo 4, que diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ele nos deu vida juntamente com o Senhor Jesus Cristo. É pela graça que nós somos salvos. Então não ensine seus filhos a fazer isso ou aquilo para que sejam aceitáveis diante de Deus. Ensine seus filhos a crerem no Senhor Jesus Cristo, a serem gratos a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, porque é somente por meio dele que eles podem ser salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar o quê? Nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Sejamos gratos por essa misericórdia, por essa graça, por essa bondade, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então mostre a seus filhos que não é por meio de obras que eles serão salvos, é por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pela obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Diga para eles crerem nessa obra redentora e sejam gratos pela oferta de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o maior dom que a humanidade poderia receber, o maior dom que nós poderíamos receber. Que Deus abençoe você, sua vida e a vida dos seus filhos e da sua família. Tá bom? Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo vídeo. Com a graça do Senhor Jesus. Até mais. Tchau.